Rally Rota do Sol foi a sexta prova do Campeonato Nacional da modalidade. Toda disputada em estradas de asfalto, a prova do Clube Automóvel da Marinha Grande teve um total de 25 classificativas, divididas por 3 etapas. Fernando Pérez e Ricardo Caldeira, num Escort Cosworth, foram os mais rápidos no primeiro troço do rally, assumindo o comando com uma vantagem de 2 segundos sobre Jorge Bica. No decorrer das 6 classificativas da primeira etapa, o avanço de Pérez aumentou ligeiramente, cifrando-se em 7 segundos à chegada ao último controlo do primeiro dia. Jorge Bica e Joaquim Capelo, num lance integral, eram segundos da tabela classificativa. Ao piloto de Almada bastava a segunda posição para assegurar o título de campeão nacional, não lhe sendo necessário arriscar na procura de um melhor resultado. José Miguel e António Manuel ocupavam o terceiro posto. O piloto da Rodin nunca conseguiu superar os tempos obtidos por Pérez e Bica, terminando a etapa a 32 segundos do líder. No quarto posto estavam os pilotos da equipa oficial Renault, José Carlos Macedo e Miguel Borges. Macedo, num Clio 16 válvulas, comandava a classificação reservada à Fórmula 2, carros com apenas 2 rodas motrizes. Rui Madeira e Nuno Rodrigues da Silva, num Ford Sierra Cosworth, eram os primeiros do agrupamento de produção. Madeira detinha no final da primeira etapa um avanço de 58 segundos sobre o segundo classificado do grupo, Carlos Carvalho. Adruzilo Lopes comandava o troféu Citroën AX, com Luís Cabido na segunda posição a mais de 1 minuto. Carlos Torres, outro dos candidatos à vitória nesta competição monomarca, não alinhou à partida para a Rota do Sol. Um acidente durante os treinos impediu o piloto de Albergaria de participar no rally e deixou a tarefa mais facilitada para os restantes pretendentes à conquista do troféu. No sábado, segundo dia do rally, Fernando Pérez manteve a liderança, aumentando ainda mais o seu avanço sobre Jorge Bica. O piloto da Durifort procurou reduzir a desvantagem que o separava do comandante e foi o mais rápido em 2 das classificativas da primeira secção, mas um peão em Figueiró fez com que Bica perdesse 22 segundos. Assim, Fernando Pérez ficou mais à vontade no comando desta sexta prova do Campeonato Nacional de Rallys. Durante a tarde, os 2 pilotos da frente protagonizaram um interessante duelo, alternando-se na conquista dos melhores tempos por troço. Jorge Bica venceu 5 classificativas, enquanto Fernando Pérez averbava a melhor cronometragem nas restantes 3 especiais. Apesar do esforço empreendido, Jorge Bica não conseguiu aproximar-se do comandante e assim, Fernando Pérez terminou a segunda etapa na primeira posição, deixando o seu adversário a 24 segundos. Pelo caminho tinha ficado José Miguel Leite Faria. Quando ocupava a terceira posição, José Miguel foi obrigado a abandonar com problemas na transmissão do seu Sierra Cosworth. Mais uma desistência para o piloto da Rodin, numa época marcada por alguns desaires. Para nós realmente o campeonato acabou, não é? Embora, pronto, mesmo com os azares que nós tínhamos, ainda poderíamos hoje, se acabássemos o rally e ganhássemos, ter algumas aspirações só matemáticas, assim da maneira como correu, acho que o título, pronto, ficou entregue e bem entregue ao Jorge Bica este ano e teremos que, pronto, pensar no campeonato próximo ano. Com os problemas de José Miguel, José Carlos Macedo subiu ao terceiro lugar. O piloto de Braga continuava a ser o melhor de entre os concorrentes à Fórmula 2 e sobrepunha-se ao líder da produção, o Rui Madeira, e a Paulo Meireles. Meireles era quarto após a desistência de José Miguel, mas no final da primeira secção perdeu um lugar. Um furo na segunda passagem por Figueiró fez com que o piloto do Volkswagen Golf se atrasasse e caísse para a quinta posição. Com o decorrer da etapa, Paulo Meireles recuperou e, mercê dos tempos efetuados, acabou por regressar ao quarto posto. Rui Madeira era ainda e sempre o líder da produção. O piloto do Ford comandou desde o início, sem que nenhum dos seus adversários lhe conseguisse dar réplica. Carlos Carvalho foi segundo do agrupamento até à oitava classificativa, altura em que 2 furos fizeram com que o piloto do Mitsubishi perdesse quase 8 minutos e caísse para a 23ª posição da geral. Com o atraso de Carvalho, beneficiou o britânico Trevor Kedders, que ascendeu ao segundo posto do grupo. Mas a permanência do piloto do Ford Sierra nesse lugar também durou muito pouco. 2 troços mais tarde, Kedders foi suplantado por Pedro Azeredo. O piloto da Mocar estava a mais de 1 minuto e meio de Rui Madeira e essa diferença foi aumentando ao longo da etapa até se cifrar em 4 minutos e 40 segundos, uma desvantagem que deixava Rui Madeira à vontade para vencer a produção no Rota do Sol. Ainda dentro deste agrupamento, destaque para Ramiro Fernandes, o líder do campeonato, que terminou o segundo dia do rally no 4º lugar do grupo. Rui Costa desistiu com problemas no motor do seu Nissan quando era penúltimo da geral. No
No troféu Citroën AX, Adruzilo Lopes comandou até à segunda passagem por Ribeira de Alves. Lopes tinha um avanço superior a 5 minutos quando foi forçado a abandonar em consequência de um acidente. Com a desistência de Adruzilo Lopes, Luís Cabido subiu ao primeiro lugar de entre os AX. Pelo caminho já tinha ficado João Barros, que abandonou ainda antes da primeira classificativa da segunda etapa, com o diferencial partido. No domingo, os concorrentes competiram mais 6 classificativas na zona de São Pedro do Moel. Em relação aos primeiros lugares, não se deram quaisquer alterações. Fernando Pérez manteve-se no comando do rally, com Jorge Bica na segunda posição. Com este resultado, Bica sagrou-se campeão nacional de rallies, quando ainda só foram disputadas 6 provas. Um título mais do que merecido, dada a notória superioridade do piloto de Almada, demonstrada desde o início da época. Estou super satisfeito, portanto, com esta vitória. Isto para mim é quase melhor que a minha primeira vitória, portanto, é o primeiro campeonato e estou muito mais satisfeito de todas as pessoas que lutaram pelo campeonato, os meus pais, a equipa de assistência, portanto, as pessoas amigas, todas que nos ajudaram a tentar ser campeões e poder-lhes dar isso, portanto, o esforço todos que eles fizeram, ter que se conseguido agora. José Carlos Macedo terminou o rally na terceira posição e primeira da Fórmula 2, seguido por Paulo Meireles. Rui Madeira e Nuno Rodrigues da Silva venceram o agrupamento de produção e com este resultado ficaram a apenas 1 ponto do líder do campeonato, Ramiro Fernandes. No troféu Citroën AX, Luís Cabido foi o primeiro, mas acabaria por ser desclassificado por irregularidades técnicas, entregando a vitória a Vítor Calisto. Terminaram o Rally Rota do Sol 19 dos 34 concorrentes que alinharam à partida. E no final, Fernando Pérez e Ricardo Caldeira comemoraram o seu primeiro triunfo desta temporada. A nossa equipa é muito pouco experiente ainda em carros de Grupo A. Tentamos fazer aquilo que podemos. Umas vezes tivemos azares mecânicos, outras vezes também a nossa inexperiência em carros de Grupo A levou-nos a dar alguns toques e estamos muito contentes, todos nós e os mecânicos também, por termos podido ganhar este rally, principalmente da maneira como ele foi disputado. Penso que até ontem à tarde que se andou muitíssimo depressa. Era um rally em que tínhamos os pneus limitados, desfizemos os pneus todos. Penso que mais depressa não se podia ter andado. Já é muito bom aquilo que estamos a fazer cá. Do Sol incluiu a quarta prova a contar para o Troféu Nacional de Clássicos Desportivos. Alinharam à partida 29 concorrentes que cumpriram 6 classificativas na zona de São Pedro do Moel. Como o piso estava molhado, os pilotos tiveram alguma dificuldade para manterem os seus carros nas trajetórias ideais, contribuindo para o regozijo do muito público que assistiu à passagem dos clássicos. Fernando Silva, num BMW 2002, obteve o melhor tempo no primeiro troço, ex aequo com António Segurado. Mas o piloto do Cortina ascendeu ao comando do rally após a segunda classificativa, ganhando 5 segundos de vantagem a Artur Mendes. Fernando Silva caíra, entretanto, para o 8º lugar. Na segunda passagem por São Pedro, Serafim Martins, num Escort RS 1600, foi o mais rápido e a cronometragem conseguida permitiu-lhe passar para a liderança. Estavam cumpridos 3 troços e o rally já tinha conhecido outros tantos comandantes. Serafim Martins era primeiro, seguido por António Segurado e João Magalhães. Magalhães utilizou no Rota do Sol o Escort RS 2000, com que José Miguel Leite Faria venceu a anterior prova deste troféu, o Rally Cidade de Faf. Artur Mendes, no Alfa Romeo Giulietta, ocupava a 4ª posição. No terceiro troço desistiu Rui Costa, com problemas na direção do seu Mini Cooper S. Em picotes, João Magalhães recuperou. Foi o mais rápido no troço e arrebatou a segunda posição a António Segurado. Na classificativa seguinte, o piloto do Escort voltou a conseguir a melhor cronometragem, o que lhe permitiu ascender ao comando do rally. Serafim Martins passou a ocupar a segunda posição, a apenas 2 segundos de Magalhães. Artur Mendes era terceiro, enquanto António Segurado perdia vários lugares. Uma série de furos na última passagem por São Pedro fizeram com que Segurado caísse para o 8º posto. A chuva acabaria por ser a principal responsável pelo desfecho final do Rota do Sol. À entrada para o último troço, João Magalhães era primeiro, mas uma forte chuvada fê-lo perder 41 segundos. Assim, Serafim Martins recuperou a primeira posição e venceu a 4ª prova do Troféu Nacional de Clássicos Desportivos. Correu bem, não correu como nós queríamos, mas correu bem. Mas porquê? No primeiro troço fizemos 3 peões, e no penúltimo tivemos uma saída de frente.
Em relação ao troféu, qual é a sua opinião em relação a este troféu de É classe? engraçado, se fosse tudo como devia ser, quer dizer, tinha que ser tudo certinho para ser engraçado. O que é que quer dizer que não Os está carros assistindo? estarem todos de origem, tudo como deve ser. Então tem críticas a fazer ao troféu? Não tenho nada, mas devia ser assim.